de volta com o seu programa Cidadania, né? O programa que você já sabe sobre você, amiga e amiga de casa, verdadeiramente cidadão, detentor de todo o poder e tratando de assuntos sempre relevantes. Nesse programa específico, você está vendo com o professor Edson, né? O assunto da propaganda eleitoral, que é um tema quentíssimo nas eleições de 2018. Ele, inclusive, ele pontua, vamos dizer, muito dos abusos de poder, em especial os chamados abusos de poder político, econômico e principalmente agora que eu chamo que é o abuso que mais tem uma eficácia, vamos dizer, de votos obtidos de forma ilícita, que é o abuso de poder midiático. Professor, o senhor falou no programa passado, e foi muito explícito com relação à questão do carro de som e a mudança desse carro de som na propaganda em geral, né? Mas só deixou claro, né, a ideia de que o carro de som, o mini trio e o trio elétrico, que tem inclusive uma distinção, se o senhor quiser, o senhor fica à vontade para fazer essa distinção agora é conceitual, legal, evita inclusive problemas, né, de subjetividade com relação a isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a presença desses carros de som, sentido amplo, na realidade, todo esse conjunto dos três, nos comícios. E se porventura isso dá ensejo a que a gente possa, vamos dizer assim, profissionalizar mais os comícios, será que poderia contratar um artista agora, já que o trio elétrico está dentro do comício de forma expressa e só dentro do comício? Queria que o senhor se manifestasse específico sobre isso. O showmício, ele continua vedado. A questão do trio elétrico, dos mini trios, ele é utilizado tipo como sonorização para os eventos, mas o showmício em si, ele continua vedado. A diferença entre o mini trio e o trio elétrico, ela é tratada na resolução 23.551 por diferenciação de potência, certo? Então a potência maior para o trio, né? Se eu não me engano, 10 em relação à quantidade de quilowatts, se eu não me engano, 10.000, acima de 10.000, que a própria resolução traz. Resolução específica de propaganda eleitoral. Então, que fique claro que o showmício, ele continua proibido, né? Esses trios e mini trios, eles vão ser usados na sonorização. E em relação aos carros de som em si, eles são autorizados nas carreatas e nos eventos. O que não pode mais ocorrer é a circulação desses carros sem estar vinculado a nenhum evento. Exatamente, ou seja, vamos dizer assim, ele não pode ficar rodando, né, à toa, como se diz, rodando só por rodar, e aquele enchimento de saco que alguns eleitores diziam, né, que aqui eu não quero, evidentemente, vamos dizer, impedir ninguém, mas agora não pode, eu sempre dizia, olha, candidato fulano de tal, o pessoal está reclamando aqui, é escado você perder voto. Você está com o carro de som para obter voto, para passar seu jingle, sua mensagem, mas aquilo está aperreando tanto que você vai perder voto. Várias pessoas disseram para mim, né, quando eu fui juiz eleitoral, que ia votar em fulano, mas era tão irritante o carro de som que meu cabo perdeu o voto. Né? Então, pelo menos o lado bom. Você não vai perder mais o voto para o carro de som, porque você vai usar o seu carro de som somente na atividade, não é isso, Joyce? É isso, Ervaldo. Isso sem também ressaltar que um outro ponto é uma economia para os próprios candidatos, né? Porque você não vai ter que gastar tanto, né? Com a permanência, vamos imaginar, dos 52 dias o carro. Você vai alugar o carro de som, se você não tem o próprio, pela quantidade de eventos, de comícios, não vamos falar só comício, a gente fala comício, passeatas, carreatas, encontros de calçada, encontro de esquina, o que os nomes inventarem, desde que você tenha uma movimentação eleitoral específica, onde você leve a sua mensagem e aquele carro de som, ele sirva para veicular a sua mensagem, como um instrumento tecnológico mesmo. Pode soltar uma musiquinha de campanha, o jingle pode, mas a ideia é que você use como um modo, né? Como se fosse mesmo aqueles, como é que chama aquele maior megafone, né? A ideia é essa. É como um instrumento, né? De sonorização. Então, Edson, e nós falamos no primeiro bloco acerca dos adesivos nos carros, né? O que é permitido e o que é vedado, como, por exemplo, o envelopamento, né? Adesivar o carro inteiro, que
está permitido. Mas em relação às demais propagandas de material impresso, cartazes, panfletos, bandeiras, continua permitido? Houve alguma mudança na alteração? A proibição da propaganda em outdoor, né? Essa proibição existe. E outro fato interessante que a jurisprudência do TSE vem trazendo é a justaposição. A justaposição, por exemplo, de fotografias que dessem a ideia de outdoor, né? Apesar de não ser em si um outdoor. Então isso também está vedado. Interessante, né? Porque se a intenção é limitar muitas vezes o tamanho, né, do material impresso, da propaganda, então eles poderiam então juntar para parecer então uma propaganda bem maior, né? Então é vedado também, até mesmo o cidadão deve ficar atento, né, se encontrar e ele pode denunciar a Justiça Eleitoral? A questão do tamanho, né, de 0,5 metro quadrado, meio metro quadrado, o cidadão ele pode denunciar a Justiça Eleitoral ou ao Ministério Público, né, que vai ser feita a averiguação no local, para que, se for constatado a infração, seja aberto o procedimento, né, e o juiz eleitoral irá apurar e no caso, mandar a retirada da propaganda, ou, se for o caso, uma possível aplicação de multa de acordo com a infração cometida. Isso. Exato. Vamos continuar aqui. Nós vamos deixar para o último bloco, inclusive, numa linha, vamos dizer assim, de um suspense, talvez a verdadeira mudança. Claro que a gente tratou aqui N mudanças, mas mudanças mais simples, mudanças mais objetivas, que pelo menos desde 2015 eu penso que não há tanta discussão. Mas no último bloco vocês vão ver realmente mudanças interessantíssimas e que ainda vai ter discussão por muito tempo. Vamos aqui continuar agora, entrar um pouquinho na propaganda de rádio e TV, professor. Haverá propaganda em rádio e TV ou foi extinta? Como ficou, na realidade, agora, com todas essas mudanças, o horário eleitoral? O que verdadeiramente mudou no horário eleitoral na primeira eleição, agora estadual, sobre essas novas regras, já que na municipal ainda teve diferenças, mas já houve mudança de lá para cá, não é isso, professor? A propaganda eleitoral de rádio e TV, ela continua permitida, né? Evidentemente. Mas e proibida a propaganda paga. Então, a propaganda em tese chamada de gratuita, que na verdade, como vocês já pontuaram, não é bem gratuita, tem um custo para os cofres públicos, né, em relação aos nossos tributos que a gente paga, e uma destinação até alta, né? Considerável mesmo. Uma destinação considerável. Então a propaganda de rádio e televisão, ela continua. Agora, em relação aos prazos, né, que foram pontuados aí no início, você tem 35 dias, né, a questão da antivéspera, desde a antivéspera, né, e essa propaganda, evidentemente, tem a questão do sorteio, né, dos sorteios que vão ser realizados pela Justiça Eleitoral, né, para poder se ter a vinculação. Outra observação que se tem é que 10% da divisão do tempo, isso é muito importante e às vezes provoca muitas discussões. 10% da divisão do tempo vai ser feito de forma igualitária e 90% de acordo com a representação do número de deputados dos partidos até o mês de julho, né? Considerado até o mês de julho. Então, essa questão... Então já está tendo muita mudança agora que vai impactar, né? Isso. A dança das cadeiras dos deputados que tem já vai impactar agora. Então, assim, essa divisão de tempo, ela é primordial, porque hoje a campanha, principalmente a campanha para presidente, é uma campanha que ela depende muito dessa propaganda de rádio e televisão. Então, esse impacto do tempo, para quem trabalha na televisão, é sempre importante, né? Geralmente, quem tem mais tempo vai ter como vincular mais as suas ideias. E nesse sentido de divisão e de tempo na TV e no rádio, você acha que essa divisão, ela dificulta a propagação de ideias de candidatos novos de partidos menores ou não? É porque, assim,
estipular um critério prático para essa divisão de tempo sempre foi complicado e sempre gerou muita discussão, né? Eu acredito que essa divisão é uma divisão justa. É uma divisão justa porque se baseia no número de deputados, né? E também na capacidade que esses partidos evidentemente vão ter de formar suas coligações, né? Que isso também vai impactar nesse tempo. E a gente sabe também que no segundo turno isso já é isonômico, né? Seria mais uma divisão para a realização do primeiro turno. Verdade, tem isso. No segundo turno a distorção fica menor. Menor. Tem outra pergunta aí, né, Joyce? Dá Agora, tempo, né? Dá tempo. acho que dá tempo para a gente finalizar e deixar o último bloco para as novidades, né, da propaganda, que não é mais antecipada. Acabar com isso, não existe propaganda antecipada. Pois é, em relação ao mau uso das propagandas, vamos dizer assim, quais os crimes que a legislação eleitoral ela prevê no caso de descumprimento das regras pertinentes à propaganda eleitoral, que você poderia citar que são mais recorrentes? O descumprimento da propaganda eleitoral, geralmente, ele é resolvido, em sua maior quantidade, com um pedido de retirada, né? Chega a denúncia na Justiça Eleitoral, o juiz analisa e manda a retirada vamos dizer, da propaganda. Quando isso é feito, né? Quando essa retirada é feita, o candidato não sofre uma penalização maior, né? Agora, isso não impede, às vezes, que ocorrem de candidatos insistirem ou reiterarem a propaganda considerada ilegal. Então, isso pode ter repercussões graves, né? Principalmente do abuso de poder, né? Esse abuso do poder econômico, né? Que vai repercutir também na seara da prestação de contas, porque às vezes você pode ter uma propaganda que de repente não conste a identificação do candidato, ou da coligação, ou o CPF, ou o CNPJ da empresa que tá recebendo. Então isso vai ter repercussão lá na prestação de contas. E isso pode ocasionar uma investigação por abuso do poder econômico, né? E ensejar situações até de perda de candidatura, dependendo do grau da gravidade, né? Edson, nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos daqui a pouquinho falando um pouco sobre essa questão do abuso de poder que você citou e também da propaganda antecipada. Então, você não sai daí que o Cidadania volta daqui a pouquinho para o quarto e último bloco.